Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui com mais um podcast da Primeira Igreja Presbiteriana e hoje é um dia muito especial porque está conosco o nosso missionário Ageirson, querido GG, que é missionário lá na Missão Kaiowá. Ele também é da APMT e também é membro da Segunda Igreja Presbiteriana de Caratinga e um amigo querido, né, do nosso coração. Está conosco, como sempre, o evangelista Paulo, né? Faltou hoje o Zélio, né? O Zélio não pôde estar com a gente. Diz ele que está fazendo visita, né? Vamos ver, né? Você está visita no sonho, você foi tirar a carteira de motorista. Brincadeira, mas o Zélio não pôde estar conosco, teve uma programação lá que não deu para ele estar com a gente. Mas estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto muito importante para a igreja, que é a obra missionária. O reverendo Ronaldo Lidório vai dizer que igreja que não evangeliza ou não faz missões, ela fossiliza. Igreja que não evangeliza, fossiliza, porque ela deixa de crescer e acaba virando um item de museu, um fóssil, né? De algo que já foi vivo há muitos anos atrás. E a missão, de fato, e a evangelização é uma marca da vida da igreja. E uma igreja que evangeliza, de fato, é uma igreja viva, porque missão não deve ser somente uma programação da igreja ou um dia específico na semana da igreja, mas deve ser o dia a dia da igreja. E nós vamos falar desse assunto tão vital, tão importante, com alguém que faz missões ao vivo, missões transculturais ao vivo, que é nosso irmão Ageirson. E eu queria que o GG pudesse se apresentar, né, falar um pouco da história dele para nós, para ficar mais conhecido e falar um pouco do trabalho que ele faz lá na tribo Kaiowá. Graças e paz a todos, Deus abençoe a todos nós. Meu nome é Ageirson, culpa da minha mãe colocou esse nome lindo em mim. Ela estava com a mente estava inspirada, além da época dela, né? Eu sou de Ponte Nova, mas desde os 3 anos de idade que meu pai veio morar aqui conosco. Já é caratinguense de coração, né? Sou caratinguense de coração, saí daqui em 2002 para estudar, me preparar no curso preparatório para missões, né, curso teológico e missionário. E em 2008 eu comecei nessa... GG, põe o microfone mais perto do você aí para puxar mais para perto. Isso. Tem até o protetor aí para proteger do microfone, né? Então você pode falar mais pertinho aí. E em 2008 eu comecei a minha vida missionária prática no campo, né, lá no povo Craô. Craô fica em qual região, GG? Fica do Brasil? Tocantins. Tocantins? Já Nossa. quase próximo do Maranhão e Pará. Então você já começou o seu trabalho missionário transcultural em outro estado, assim, bem longe daqui mesmo. Né? Em outro estado. Na verdade, eu comecei... Meus estudos foram no sul de Minas, a parte teológica, e o treinamento missionário foi no Mato Grosso do Sul. Meu atual estado hoje, né? E nós fomos fazer um treinamento lá de prático no mato, né? E também de teórico na área de linguística e cultura, na cidade de Nova Alvorada do Sul, na área rural ali. E linguística, para quem não sabe, aí, GG, dá uma explicação aí. Porque alguém está ouvindo, né, fala de linguística, talvez ele não vá captar o que seja, né? Mas fala para nós aí. A área linguística, ela engloba pelo menos 2 fases, né? A primeira fase, que foi a que eu fiz, a gente chama de ACL, Aquisição de Cultura e Língua. É um treinamento que nos capacita para poder facilitar o aprendizado de cultura e de língua, né? Sim. E nós temos uma outra fase que é a fase mais do desenvolvimento de grafia, né? De uma língua que ainda é ágrafa, que ainda não foi escrito nada, né? Nem a Bíblia, nem mesmo material de gramática, né? Sim. Então nós temos esse treinamento que também capacita para fazer isso. É bem interessante você que está ouvindo, né? O trabalho do missionário não é só chegar lá e evangelizar, mas é preparar para a evangelização. E uma das preparações é traduzir a Bíblia e materiais evangelísticos para a língua nativa do povo.
E é interessante que o papel do missionário, a importância do papel missionário para muitas culturas. Tem muitas línguas que o primeiro material a ser escrito, a ter material escrito, é a Bíblia, não é? Tem muitas tribos, muitas nações, que o primeiro livro que foi escrito na sua própria língua foi as Sagradas Escrituras. É importante demais o papel do missionário e de conhecer essa questão linguística, porque para o povo entender o Evangelho, ele tem que saber na sua língua nativa, né? Então isso é uma obra assim, maravilhosa do trabalho missionário, que me encanta, né? Esse trabalho de trazer, né, a história, trazer a língua do povo e eternizar aquela língua através de um livro, né, da grafia, da forma de escrever. E é de fato um trabalho assim, muito árduo, mas com resultado maravilhoso, né, GG? Costuma-se dizer que o trabalho missionário consta de 90% de suor e 10% de inspiração, né? E às vezes a gente... 90% de suor e 10% de inspiração. É muito esforço, trabalho, né, muito esforço que tem que ter. Uma pessoa para aprender uma língua, para grafar essa língua, é muitas noites, às vezes em claro, muito esforço de pensar e raciocinar. Muita convivência também com os povos ali originários, né, para entender. Isso, de poder entender a cultura, porque um povo fala o que vive e vive o que fala. Não tem como desprender a cultura da língua, né? A gente tem algumas expressões idiomáticas que é só quem vive aquele momento ali, aquele lugar, que sabe, que vai entender por quê. E é interessante que Jesus fala que a boca diz o que está cheio, o coração, né? Então, quando você, né, entende a língua da pessoa, você tem mais caminhos para chegar ao coração dela, né? Sim. E entender o que ela sente, né? Como que ela vê aquilo que foi dito. Então, é bem interessante isso aí. Bacana demais. Tem, assim, algumas experiências, né, que são feitas. E quando se está num país, por exemplo, na América do Norte, está um brasileiro lá e está ouvindo o inglês, mesmo que ele seja o máximo assim familiarizado com aquela língua, quando ele ouve algum brasileiro lá do outro lado da rua, aquilo faz com que muitas coisas, muitas experiências venham à tona. Então, a língua mãe, ela faz muita diferença, uma beleza enorme de quantos efeitos que você passa ouvindo a sua própria língua. Porque ela não passa só informação, né? Ela passa sentimentos também, né? Então, é bem interessante, bacana demais. Então, você estudou lá a linguística e depois hermenêutica? Você estudou lá no curso teológico? É um treinamento na área de antropologia. Antropologia. E nós tivemos também um treinamento no meio da mata. Sobrevivência, tipo assim? É uma espécie de treino de sobrevivência, aprendizado sobre motor de barco. São preparos, mesmo que alguém viesse trabalhar na cidade, mas são preparos que nos deixam capazes de atuar. Enfrentar qualquer situação, seja ela qual for. Atuar em qualquer situação, seja numa mata fechada, ou num lugar que você leve lá 5, 6 dias para chegar, de barco ou a pé, ou seja, num lugar próximo à cidade, como o lugar que eu trabalho hoje. É interessante que para nós aqui no Sudeste, né, e do pessoal mais do Sul, não tem essa ideia da locomoção por barco, como é na região Centro-Oeste e na região Norte, né? Porque tem muitas cidades, lugarejos, vilas e tribos que só chega lá por barco e é muitos dias de viagem. Sim. As rodovias lá são os rios, né, GG? São colegas missionários naquela área ali da Amazonas, certos lugares que você anda a pé 5 dias, aí para chegar perto de um barco, para andar mais 12 horas, 48 horas, para poder chegar num lugar, para poder fazer suas compras, para poder também ter um momento de lazer com a família. É um esforço enorme para se chegar. Depois nós vamos falar sobre esse desafio do trabalho missionário, né? Mas é bem interessante você falar dessa preparação. Porque quem quer ser um missionário não é só chegar, eu quero ser um missionário, eu desejo conhecer e falar a esses povos, mas tem uma preparação antes, né? Não é qualquer aventureiro que chega lá, eu quero ser um missionário. A pessoa é preparada, tem um teste vocacional, certamente, tem uma estrutura
cultural que a pessoa vai... E até mesmo eu não sabia dessa questão da sobrevivência, né? Do aprendizado sobre técnicas de sobrevivência. No meu caso, eu fiz um treinamento da Missão Novas Tribos do Brasil. A primeira fase foi um treinamento teológico, mas que muito imerso na cultura, em várias culturas, muitos contatos com vários missionários que estavam nas diversas tribos do Brasil. Então a gente tem oportunidade de orar por esses missionários, oportunidade de conhecer indígenas nessas áreas. Então o treinamento teológico que a gente teve na Missão Novas Tribos é um treinamento assim recheado de coisas da aldeia mesmo, de situações e realidades da aldeia. E as Novas Tribos, ela é especializada no trabalho com povos originários, povos indígenas? O lema da Novas Tribos é até que a última tribo seja ganha, né? Olha que lindo. Até que a última tribo seja ganha. É idealizada por uma missão, a New Tribes Mission nos Estados Unidos, onde o presidente na época era o Paul Fleming, e ele faleceu numa viagem de avião aqui para o Brasil. New Tribes Mission? New Tribes Mission. Tribes. Missão Novas Tribos. Ah, sim. E aí, de um certo ponto para cá, foi criada Novas Tribos do Brasil. Sim. E por um bom tempo ainda teve muitos vínculos com a missão norte-americana. E a partir de 1980, na época dos anos 2000, começou-se a ter mais missionários brasileiros. E bacana, né, GG, assim, como que os Estados Unidos têm investido, né, e investiu, né, de maneira massiva na obra missionária em vários lugares do mundo, né? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi plantada por missionários norte-americanos, e eu acho que a maioria das igrejas evangélicas que temos hoje na nossa nação saiu lá dos Estados Unidos, né, de irmãos que vieram falar de Cristo para nós, que se prepararam para isso e que, né, se dedicaram, alguns perderam a vida para que o evangelho chegasse até nós, né? Então que Deus possa abençoar, né, essa nação que tem abençoado muitas nações com a luz do evangelho. O que eu vejo de apaixonante nesses irmãos, esses primeiros irmãos que vieram para o Brasil, é que a maioria vieram para morrer aqui no campo. E isso, assim, é maravilhoso. Assim, inspirador, né, cara? Inspirador ver o poder de Deus na vida dessas pessoas, desses irmãos. E muitos morreram realmente aqui no Brasil. Vieram para morrer aqui e viveram, trabalharam e às vezes nem tinham o sustento que precisava para poder se manter, mas estavam aí sempre firmes, sempre felizes. Ainda tive a oportunidade de conhecer alguns, né? Você teve a oportunidade de conhecer algum missionário desse que veio da América para cá, Gigi? Sim, o seu Alton Cawthron, ele foi meu professor no Instituto Bíblico. Que oportunidade legal, hein, cara? Já estava assim com uns 80 anos já, e as aulas dele de história da igreja eram aulas emocionantes, eram aulas assim que você ficava esperando até na outra semana para ter aula com ele, e ele falando das experiências, e ele contando uma vez que ele estava lá no campo, né, entre os cangangue, e naquela época era difícil chegar, era uma vez por mês ia o avião da Asa de Socorro para levar suprimento, e eles iam para a cidade também, e quando ele chegou na cidade não tinha o dinheiro, né, não tinha enviado o dinheiro ainda, e ele chegou em casa e a esposa dele ficou meio chateada com ele porque não tinha o dinheiro, e ele falou assim, você ainda não está colocando a sua fé em Cristo. Você está colocando a sua fé em mim. E não é a mim que você tem que confiar. Vamos orar e Deus vai suprir. E Deus nunca deixou faltar nada. Maravilhoso, né? E aí, como você disse, né? 90% suor, né? Dedicação, renúncia. E nesse preparo missionário que você teve lá no Mato Grosso do Sul, nas missões Novas Tribos, foi exatamente preparando, né, para esse desafio que é o trabalho missionário. Porque muitos romantizam o trabalho missionário, só veem as glórias do trabalho missionário, mas esquecem do suor, da lágrima e também do sangue, que muitos derramaram.
Isso funciona também como um filtro, uma peneira, sabe? Porque quando você começa ali no curso teológico, no caso da Missão Nova Tribos, são 3 anos, né? E 3 anos de ali, preparação. 3 É uma anos. faculdade. E ali no segundo ano, você já começa a sentir, assim, como diz um professor, quando eu cheguei no instituto, ele falou assim, você já começa a sentir a fornalha 7 vezes mais, né? Ele falando que se você sentir a fornalha, não desista. Sentir que o negócio está ficando impossível, não desista, continua. E alguns ficam pelo caminho. Aquilo é um filtro, você chega no treinamento no meio do mato, você às vezes nem tem condições de comprar tudo que você precisa e você vai viver, se dispor a viver uma vida mais simples ali e passando algumas necessidades, precisando ir para o açude que tinha para você ir, às vezes a única fonte de comida é o peixe que você vai ter ali, não vai ter outra facilidade, era no caso de alguns irmãos. E aí você vai ver se realmente aquilo é para você, se Deus quer realmente que você esteja nesse lugar. Porque, meu irmão, o campo missionário não é para todos. E não falo isso com assim, algum tipo de orgulho. Eu falo isso como um privilégio, porque não é para todos. E, às vezes você vai passar, como alguns fizeram da minha turma, passou esse tempo todo ali, quase 5 anos treinando, para chegar no final... Não, eu vou para outro canto, eu vou trabalhar aí num serviço normal, ou eu vou ajudar na igreja, que não é menos honroso, mas esse trabalho de campo, esse trabalho de aprendizado de língua, de às vezes desenvolver material na língua, ou de apenas evangelizar aprendendo a língua, é um trabalho que é um pouco seleto, né? É Deus que escolhe, na verdade. Então não vejo mérito, não vejo orgulho, mas um privilégio que Deus nos dá. Vocês, de fato, são o grupo da vanguarda, né, que vai à frente, abrindo caminho para que o restante da igreja possa acompanhar e chegar lá já com o campo aberto e desenvolvido. Então, a preparação, 3 anos, várias matérias, né, preparatórias, inclusive... né, a aculturação, você entender a cultura, conhecer o povo que você vai alcançar, que você vai se dedicar. E como foi a escolha, Ageilson, do povo que você iria, da tribo? Como que isso funciona? No treinamento teológico, por a gente ter várias oportunidades de conhecer, você começa já a se sentindo em certos pontos, né? Na verdade, eu gostaria, no início eu me apaixonei com o povo, com uma tribo lá do Acre, né? Os Nadub. Nadub? No Acre não, no Amazonas. E eu fiquei apaixonado, eu quero ir para lá. E eu fiquei triste que quando veio um missionário de lá, ele falou assim, não, você não pode ser solteiro, e solteiro não pode, nem homem, nem mulher pode solteiro para lá não, que... A cultura exige que você seja casado. Você não pode andar sozinho lá, não. É até perigoso para você. E aí eu fiquei triste. Eu falei assim, então eu vou ter que casar. Eu preciso casar. E naquele período ali do treinamento, então você estava solteiro no período que você estava fazendo o treinamento? Isso, estava solteiro. E aí depois vieram algumas tribos também que eu gostei, que eu visitei. O povo Guarani, já tinha visitado. Mas a escolha mesmo veio no início, assim, ali perto da formatura, né? E a gente vai visitar algum campo e se identifica e fica próximo ali. E nas novas tribos é só mesmo tribos indígenas? É apenas tribos indígenas, povos tribais. Povos tribais. Porque a Missão Nova Tribos tem também missionários no continente africano e em outros continentes. Sim. Muito bom. Treinamento bacana, né? Então, de fato, é uma preparação para o trabalho, preparação na área cultural, na área antropológica, né? Você conhece, questão linguística também, então é bem interessante. E você, então, resolveu escolher os craôs. Você já foi direto para os povos craôs. Como é que foi conhecer a tribo? Como que foi esse processo, né, de entender que Deus estava te chamando para trabalhar inicialmente, né, com os povos daquela região ali, os povos craôs?
Eu havia terminado de fazer um estágio no Mato Grosso do Sul, numa aldeia, Guarani. Havia gostado demais. Mas a minha liderança, não, vê mais uma experiência, vai lá no CRAO, que está precisando de missionários. E eu fui, e o povo me atendeu, me recebeu com carinho. Naquele dia tinha uma reunião, eles me chamaram para o centro da reunião deles e começaram a me fazer perguntas. Começaram a ver, perguntar se eu gostava, se eu estava gostando dali. Já no primeiro dia, essa recepção toda, eu falei assim, eu senti paz no meu coração e conversando com os irmãos que já trabalhavam ali, e nós chegamos a um consenso de que seria interessante ir para ali. Então eu retornei para minha igreja, conversei com o pastor, eu vou para o povo CRAO. E aí a igreja aprovou e enviou, concordou com essa decisão. E a missão, também a liderança da missão Novas Tribos também já havia aprovado essa decisão e fomos para lá. Que bacana, que bacana. Muito bom. Então você foi para lá, ficou quanto tempo lá, GG? Quantos anos você ficou entre os CRAOs? Entre os CRAOs eu fiquei em torno de 3 anos. Após esses 3 anos... Que trabalho você desenvolveu lá com eles? Eu trabalhei na área de evangelismo direto. Sim. Mesmo ainda não sabendo a língua. Já tinha alguma coisa escrita na língua deles? Já tinha grafado, né? Uma grafia já de um bom tempo atrás, na época de 30 anos atrás. Já tinha alguns falantes até de português. E eu comecei com a estratégia de ensinar. Eu ensinava o português, a Bíblia em português, e aprendia o CRAO com o indígena que estava ali me ensinando, né? Ficamos até muito amigos. Como é que era o nome desse indígena? É o Alex Tunco. Alex Tunco. Era um jovem, né? Um jovem senhor casado e já tinha uma boa quantidade de filhos. Tinha uma prole boa já. Já tinha uma prole boa. E a gente se identificou, né? Conversava, jogava bola juntos e às vezes ia caçar e pescar junto. E sempre estava ali conversando com a família dele. E a gente pôde ter esse aprendizado e ensinar a ele um pouco do português. Que bacana. E aí você ficou 3 anos lá trabalhando, desenvolvendo esse trabalho. Já tinha igreja entre os CRAOs? Não. Ou não? Não tinha ainda. Era um trabalho que era feito na casa do missionário, um colega de trabalho. Todos vinham ali, se reuniam. A gente também fazia algum trabalho social. Eu desenvolvi um trabalho como amigo da escola. Também eu tinha uma escola indígena. Eu estava lá todos os dias, pronto para ajudar e lecionei algumas vezes, substituindo o professor, né? Português, inglês. E tive essa oportunidade rica de estar com eles nessa área também. Bom. E a gente tinha um trabalho ali de plantação de bananas, né? Que a gente ia para lá, chamava os indígenas, ajudava no custo, né? No dia a dia deles, para eles nos ajudarem. E as bananas também eram para uso deles também. Não, bacana. Então, assim, a missão ela tem várias frentes, né? Na área, em todas as áreas, nessa área também da agricultura, né? Do sustento desses povos, do desenvolvimento social deles, é bem interessante. Paulo, e aí? Você teria coragem de enfrentar um desafio missionário desse aí? Pelo menos eu ia emagrecer, né? 90% de suor e 10% de inspiração. Mas trabalhar, você já trabalha muito, né? Com certeza, a gente fica... É um exemplo que a gente não precisa recorrer a livros, né? Deus está nos dando o privilégio de ver nosso irmão aqui, né, no tempo nosso, né? E eu fico pensando que na resposta aqui do nosso irmão Ageilson, que de fato o campo não é para todos, né? Os desafios, de fato, são para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Mas a missão é para toda a igreja, né? Interessante demais. Então, o que nós que estamos aqui no centro urbano, né? Precisamos observar que o Senhor deu e comissiona toda a igreja, né? E já foi dita aquela velha frase, né? Que a missão se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui, com os pés de quem vai, né? Então, mesmo nós estando, talvez você que está nos ouvindo,
está inserido na sua igreja, você pode e deve se envolver com missão. Deve se envolver com missão, seja na oração, que não custa nada, nós devemos orar pelos nossos missionários, seja contribuindo financeiramente, ou quem sabe Deus também está te chamando, né, para ir ao campo, para esse trabalho. Eu fico curioso, fazer uma pergunta para o nosso irmão GG, é que muito se fala hoje sobre questão dessas agências, né? Certa vez eu estava vendo uma discussão sobre o quanto que as agências talvez facilitam para quem está lá no campo, né? Eu creio que a questão de estrutura para o missionário é muito interessante, mas esse perigo da igreja talvez querer terceirizar, né? Talvez a palavra que seria... como é que o irmão vê isso, né? Essa questão de tantas agências hoje? Eu creio que para você que está no campo é um bom suporte, mas se há lá no campo essa pergunta ou essa preocupação, porque Jesus nos fala o que? Em Mateus 9, é um clamor de fato que a igreja deve fazer. Orar, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? E eu tenho essa curiosidade, se o irmão pudesse dar aqui uma opinião sobre essa questão das agências missionárias e do suporte, né, que você que está lá no campo os pós percebe, e os né? contra, isso, né? O pós e o contra. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter uma certa clareza é que a agência missionária, ela não supre em hora nenhuma o trabalho da igreja. O trabalho da igreja de enviar, né, igual ali naquele momento em que a igreja resolve enviar Barnabé e Paulo, né, orar e enviar, esse trabalho é da igreja. A agência missionária, ela vem suprir um pouco a parte da igreja, né? Que às vezes, nem sempre uma igreja ela consegue oferecer um treinamento mais específico, né? Mais especializado ali para o missionário, para o candidato ao trabalho missionário. Então deve-se ver a agência como uma parceira da igreja. Sim. Hoje nós temos, por exemplo, eu sou um missionário efetivo da missão da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Mas ela só existe... APMT, né? Que nós falamos nisso. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Mas ela só existe se houver a parceria com as igrejas. Porque quando a gente faz um treinamento da APMT, igual eu fiz, o curso de formação missionária, quando eu vou ser enviado, a responsabilidade de enviar é da igreja. Se a minha igreja ela não se responsabiliza por mim e ela fala, não vou te enviar, a APMT ela não vai se enfiar no trabalho da igreja. Ela é uma parceira da igreja. Então nós temos assim... É mais um braço, né, de ajuda para esse trabalho que é tão grandioso, né? Nós corremos, é claro, alguns riscos, né, de algumas agências que elas querem suprir a questão da igreja, né? Elas querem enviar, querem treinar, querem enviar, e às vezes o missionário vai e ignora a questão da decisão da igreja sobre a vida do missionário, e ela vai. Infelizmente nós temos, são inúmeros o número de missões, frentes missionárias que estão no campo, que estão treinando. Então, nem todas as agências vão ter uma mesma seriedade, né? Entendi. Claro, a gente não pode ignorar isso. Mas a gente tem os prós, mesmo com essas problemáticas, nós temos os pontos a favor. Porque a agência, ela pega o candidato, ela treina, ela mostra as possibilidades boas, ela dá direcionamento para o campo. Quando eu estava fazendo, que eu saí do campo lá no Craô, que eu estava com a missão Novas Tribos do Brasil, e que eu me ingressei numa igreja presbiteriana, e aí tive o interesse, a vontade de ser membro de uma missão da igreja presbiteriana, e fui indicado para esse treinamento. Então essa igreja, a APMT, ela começou a participar e ativamente na questão da minha escolha de campo, né? Foi colocado um missionário já experiente no trabalho para me orientar, para saber onde eu queria ir, se era realmente necessário, onde eu queria ir, se minha situação de solteiro na época, se eu poderia estar ali.
Então, a grande vantagem é essa, o aparelhamento, né? O equipamento, né? A estrutura, né? A base, né? Para você iniciar o trabalho. Isso é bacana socorro, demais. né? O socorro até jurídico. Que bacana. É importantíssimo. Ô, GG, quem quiser sentir assim, alguém está me ouvindo nosso podcast, fala assim, eu tenho vontade de ser missionário. Sinta esse chamado, entendo que tem essa vocação. Qual que é os passos que essa pessoa precisa dar para sair da sua igreja local até o campo missionário? Como que isso funciona? Isso é uma ótima pergunta. Outro dia, naquele encontro da família, né, que nós fomos, eu estava conversando com um adolescente e perguntando ele sobre o que ele queria fazer, o que ele ia estudar, e ele me perguntou se eu quisesse ser um missionário, né, ou um pastor, o que eu faria. E aí eu recomendei primeiro a ele, olha, o seu pastor, ele vai ser a pessoa mais hábil para te ajudar. E primeiro você faça um teste de dons, porque você não pode ir para um lugar se não envolve, não inclui ali os seus dons, né? Faça um teste de dom na igreja, converse com o seu pastor. E conversando com esse adolescente, um outro senhor também que falou, olha, eu quero aposentar, eu quero ir para o campo missionário, o que você me indica? Eu falei, olha, o pastor vai te conhecer muito melhor do que qualquer outra pessoa. Então, pega a sua esposa e vai conversar com o seu pastor, ele vai te indicar o melhor jeito. Então, o melhor começo é a igreja. E é bem interessante também, e eu vi isso lá na 8ª igreja com o pastor Jeremias, ele diz assim, a igreja ela tem que ir do outro lado do mundo, como também do outro lado da rua. Porque quem não evangeliza na cidade dele, não vai evangelizar também lá fora. Né? Essa romantização da obra missionária, né? Se eu estiver lá fora, ou se eu tiver um treinamento, eu vou evangelizar. Né? Quem quer evangelizar e quem tem uma vocação missionária, é visto isso a partir das iniciativas, do trabalho e do envolvimento que essa pessoa tem com a igreja, né? Porque não adianta a pessoa querer ser um missionário em outros países se ela não começa aqui. Porque aqui é o campo de treinamento. Como Paulo disse, todos nós somos missionários, todos nós temos um chamado. Quando Cristo disse aos discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a mensagem não era só para os apóstolos ou para os discípulos ali, locais, né? É para toda a igreja, para todos os discípulos de Cristo em todos os lugares do mundo. A vocação e o chamado é de fato trabalho missionário. Eu fui numa igreja, rapidamente aqui, eu fui numa igreja e eu vi na parede de trás da igreja, quando os crentes estavam saindo, viam essa parede e liam esses dizeres. Eu quero até colocar na nossa igreja lá. Agora você está indo para o seu campo missionário. E entendo que todo crente, quando ele sai da igreja, ele tem que entender isso. Estou indo para o meu campo missionário. Ali é o meu lugar de evangelizar, de falar de Jesus, de mostrar a mensagem da cruz e de levar pessoas até Cristo. Tinha nos anos 80 tinha um filme, né? Uma série até de um super-herói, chamava Um Super-Herói por Acaso, né? Que ele acordou um dia lá e topou, acho que com alienígena, ele recebeu poderes e aí já saiu, só que ele era todo atrapalhado, né? Então você não é você não acorda, um missionário por acaso. Você não acorda um servo, um missionário por acaso, assim. Você acordou e falou, agora eu sou pastor, eu sou missionário, né? Tem uma longa caminhada, tem uma longa jornada, né? Você não recebe superpoderes, né? Para evangelizar longe. Você precisa ter interesse. Se começar a olhar para o seu vizinho com certa misericórdia, com uma certa compaixão, empatia, né? De falar assim, não, eu preciso pregar o evangelho para quem está perto. E também eu fico pensando na questão da bênção de Deus, né? O Ronaldo Lidório sempre fala, né? Não vá, seja enviado. E isso que, até o exemplo que o irmão deu aqui de Atos, né? De Paulo, Barnabé, eles foram enviados. E com certeza, nós estamos falando aqui de algo que tem o dono da obra, que é o próprio Deus. E quando esse irmão está ali no campo, debaixo dessa bênção, o Senhor vai abençoar. Mesmo nesses desafios que são variados, né? Então eu creio que o ponto que vai dar descanso, né, para o irmão GG, que eu creio que é isso também, dele saber, como ele disse aí na escolha ali da tribo, né, sentiu a paz no coração, né, e o Senhor vai direcionar.
E o campo missionário é para todos, né? E muitos que talvez estão nos ouvindo têm o campo missionário dentro da própria casa. Quantos irmãos em Cristo têm esse campo ainda dentro do seu próprio lar, né? E o próprio Cristo vai dizer, né, aqui em Marcos capítulo 3, que nós devemos rogar ao Senhor da Seara que mande mais missionários, mais pessoas comprometidas com o reino, porque é o Senhor que envia. A igreja deve orar para que o Senhor levante essas pessoas e sejam enviadas para a igreja para pregar o evangelho. Jailson, que prazer ter você com a gente. Que bom poder ouvir, né, essa experiência de trabalho que você tem, né, a caminhada que você tem com Cristo. E de fato, é um ministério glorioso, um ministério do chamado pastoral e principalmente o trabalho missionário. Devemos honrar nossos missionários, orar por eles, nos preocupar com eles, abençoar a vida deles com uma oferta, de qualquer maneira que nós pudermos abençoar a vida dos nossos missionários. E o amor nosso pelos missionários certamente reflete o nosso amor para com Deus. Uma igreja que não ama os seus missionários, que não cuida dos seus missionários, não está cuidando direito da sua fé. Então o Jailson está aí, depois nós vamos colocar até numa tarde aí o Pix do nosso missionário. Se você desejar ofertar, abençoar a vida do GG, faça isso. Tem vários desafios lá onde ele está trabalhando, e eu quero agora, nessa última parte, que o GG fale um pouco dos desafios missionários dele hoje, e onde ele está agora, né, que é na Missão Kaiowá, né, qual que é o projeto dele de trabalho, para que nós possamos encerrar esse podcast com chave de ouro. Então, põe o microfone mais perto aí, GG. Não precisa ter medo, não, que não vai te morder. Então, eu tenho ali, deixa eu voltar aqui, espera aí. Então, pastor, há uma gama de desafios. A primeira questão é o desafio geográfico, né? Que é a distância, né, da família, mesmo que eu esteja lá há quase 10 anos, mas a família a gente sempre vai sentir falta, né? Os amigos, a igreja, né? As pessoas que a gente tem os contatos, sempre vai sentir falta. Nós temos o desafio linguístico, porque aprender uma outra língua não é tão fácil assim. E nós temos o desafio de uma cultura que a gente não está acostumado, que não é a nossa cultura, né? Mesmo que fique ali um bom tempo, mas não é a nossa cultura. E a gente vai ver assim que costuma-se dizer assim que por mais que você aprenda a língua, aprenda a cultura, você nunca vai ser um indígena, nunca vai ser alguém daquela cultura. Então é preciso a gente ter sempre isso em mente e para poder ter sabedoria para lidar com isso, né? Tem que ter muito jogo de cintura. A gente tem ali na nossa aldeia, né, uma situação assim que a gente fica preocupado muitas vezes de pobreza espiritual, pobreza mesmo, né, financeira, que nosso país está cheio disso também, e que a gente, além de querer que as pessoas entendam a palavra de Deus, a gente quer que as pessoas cresçam, né, tenham prosperidade, de certo ponto, para poder ter alimentação, para ter alguma coisa assim, para ela poder ter uma certa paz, tranquilidade. Não é só porque ela está numa aldeia e que a gente tem que manter, tem que orar e pedir que essa pessoa mantenha num cativeiro ali cultural, né? A gente precisa que ela, assim como nós aqui, na cidade, um dia não tivemos energia elétrica e hoje nós temos a internet, a tecnologia, eles também, como pessoas iguais a nós, também têm essas necessidades. Eu gosto de uma água gelada, né? Eles também gostam de um gelinho, né? Para pôr ali na água. Eles também gostam. Então a gente, nosso desejo não é só usá-los para poder pregar a palavra, e às vezes eu uso a expressão, né? Tornar a pessoa vítima do meu chamado, do meu ministério. Eu quero que a pessoa tenha também o que eu tenho.
Tenha uma qualidade de vida, né? Desenvolva. Dignidade. Tenha dignidade. Sinta-se uma pessoa cidadã naquele local. Sim. Então, o nosso desejo é que essa pessoa também, além de ouvir a palavra, ela ouça conselhos e ideias que possa melhorar o local dela. E, infelizmente, né, a visão hoje da antropologia, não sei se é só no Brasil ou no mundo, né? Não tenho conhecimento pleno disso, mas parece que eles querem manter essas pessoas naquela situação originária, né? E que, de fato, é uma situação muito deplorável na maioria dos povos indígenas, né? E que precisa de melhorar, né? Crescer, desenvolver, né? Ter acesso ao conforto, ter acesso a questões do desenvolvimento. Por que não? Por que os índios não podem ter acesso a essas coisas? Será que eles estão ali escravos daquela situação e devem viver assim? Qual que é o interesse de manter os povos indígenas nessa situação? Então é algo que a gente precisa pensar. É claro que eu não quero ser leviano de maneira alguma, né? Mas nós precisamos desenvolver melhor essa visão antropológica em relação aos índios, aos povos originários, né? Uma maneira de desenvolvê-los, deles produzirem, deles, né, crescerem, deles desenvolverem financeiramente. É necessário de maneira clara fazer isso. E a cultura, ela não está presa ao local, a uma condição financeira. Muito bem. Aquele medo, que vai perder a cultura. Não, a cultura está no coração da pessoa. É só a gente observar o povo mineiro, né? A gente é conhecido como um povo que, né? Um povo simpático, acolhedor, mas hoje Minas Gerais também é um estado com grande tecnologia. Mas Sim. A raiz do povo, a essência do povo não se perde por causa disso. Claro. Por que não, né, produzir nas terras indígenas? Por que não? Por que não eles explorarem também os recursos naturais que tem lá? É claro que respeitando a natureza. Por que não? Né? Por que não fazê-los participar dessas riquezas que a terra deles podem produzir? Por que não? Então é um pensamento que, de fato, deve ser desenvolvido e pensado. E há uma gama de coisas que se pode fazer. Eu comecei ensinando apicultura, né? Olha, Cuidado com abelhas, mas você pega lá um óleo que está jogado, que vai jogar fora, vai jogar no chão, né? Você pega e reaproveita e faz um sabão, né? E eles aproveitam para eles podem comercializar aquilo, assim como aconteceu, e eles tiveram alguma situação boa, eles podem pegar e plantar na terra deles. Tem uma grande vantagem que eles têm a terra deles e podem começar bem pouquinho e depois ir crescendo. Então tem uma gama de coisas que eles podem fazer. Com certeza. E o desafio missionário, Ageilson, lá entre os caiuás? Como que é a situação lá? Lá já tem igrejas, né? Algumas igrejas de algumas denominações, né? Já é um povo há muito tempo, está sendo evangelizado há muitos anos. Mas qual o desafio lá, assim, missionário, de alcançar o coração daquele povo para o Evangelho de Cristo? Costuma-se dizer que todo coração com Cristo é um missionário. E todo coração sem Cristo tem que ser um campo missionário, né? E mesmo que nós tenhamos pessoas que creem, né, que creram, que estão servindo a Deus, cada vez mais nós temos pessoas que preferem seguir outros caminhos, preferem seguir outras vias. E nós temos muitas vias ali promissoras, aparentemente, né, para eles. Nós temos o alcoolismo, que é muito grande, nós temos as drogas chegando lá, nós temos simplesmente o anonimato, né? Aquela questão de a pessoa, não, eu não creio em nada, e a pessoa precisa conhecer ao Senhor Jesus, precisa ver que a boa notícia que o Senhor tem é para os povos indígenas também, É para os povos indígenas também, e é algo de bênção para a vida, além de ser uma vida espiritual, para a vida logo após essa aqui, mas é bênção para o momento que nós estamos. E a gente tem muitos desafios, tem muitas pessoas. Nós temos uma aldeia uma reserva em Dourados de mais ou menos 22 a 25 mil pessoas. Nossa, muita gente. E a igreja que nós temos a igreja indígena, a Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil, e nós temos em torno de umas 600 pessoas divididas em congregações, né? Então,
nós temos mais de 20 mil pessoas para, pelo menos, falar do amor de Deus para elas. Pessoas que estão ali caídas. Muitas vezes eu encontrei com um ou outro na estrada caído, que eu pude ajudar e falar de Jesus. Olha, Jesus quer uma vida melhor para você, que te dê mais dignidade. E esse é um grande desafio, de mostrar o amor de Deus para a vida daquela pessoa. Vocês na missão, e você é o responsável, tem um curso para treinar missionários indígenas, não tem? Nós temos um Instituto Bíblico, Reverendo Felipe Landes. Felipe Landes. Isso. E esse instituto ele é para treinar jovens ou famílias indígenas para os seus campos de origem, que né? Bacana. E aí esse aluno vai para lá e fica 3 anos Você estudando. hoje é o coordenador desse curso, né? Eu trabalho como coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico. Nós temos o diretor do Instituto Bíblico, nós temos o casal, que são os deões ali, que trabalham na capelania com os alunos. Então é uma equipe que junta-se e somos responsáveis, né, por cuidar e manter. Atualmente eu tenho também lecionado e tenho contribuído nas devocionais de manhã para acompanhar os alunos ali, né, dar as instruções e orientações necessárias para eles. Esse instituto, hoje nós temos 14 alunos, nós temos 6 etnias juntas ali, nós temos Terena, Marubo, Machineri, Chavante, Kaiowá, Guarani, ali juntos, e que nós usamos o português como uma língua-chave, porque é complicado a gente poder aprender 6 línguas, né? Dar aula nessas 6 línguas, né? Seria mais aprender difícil. Uma já é difícil, já dá um suor, né? Então a gente está ensinando o português e é bom que eles aprendem mais uma língua, viram bilíngues, né? E a gente tem trabalhado com eles ali para que eles possam estar nesses campos também. E muitas vezes eles vão ser vai ter uma facilidade mais maior, eficientes, né, vai ter mais missão. Eficiência no ganhar pessoas, no ensinar pessoas ali, do que eu que estou começando a aprender a língua, né? Ou mesmo que eu fale a língua e saiba a cultura, eles vão aprender com o parente, né? O patrício, como eles se chamam, né? Eles vão aprender com quem é família, com quem o filho aprende com o pai. As coisas básicas da vida, assim como eles aprendem com os seus. Que bacana. Meus irmãos, orem pelo GG, coloque a vida dele diante do Senhor, coloque o desafio que ele tem junto com os povos originários lá do Mato Grosso do Sul, principalmente com a Missão Kaiowá, esse trabalho que ele tem de formação de líderes. Orem também pela vida pessoal do GG. O GG ficou viúvo, perdeu a esposa agora em janeiro. Lembre de orar por ele, que Deus esteja tratando o coração, consolando. O GG cuidou da esposa durante muito tempo, a esposa dele ficou acamada, né? E ele sempre firme ali no trabalho missionário. Eu lembro uma vez que nós conversamos com ele, queríamos trazer ele para perto, ele e a esposa, e ele falou, não, Deus me chamou para estar no meio dos povos missionários, nos povos indígenas, e é aqui que eu vou ficar. Esse é o meu chamado, né? Por causa das dificuldades que eu vou abandonar. E ficou firme, e aí quando estava na iminência da esposa falecer, e ele disse que permaneceria lá, e essa é a visão dele, né? Sempre quando tem algumas propostas para ele voltar para cá, ele fala, não, meu chamado é entre os povos indígenas e é aqui que eu vou ficar. Então essa é a verdadeira missão, né? O verdadeiro chamado, esse imperativo, né, de Deus na vida da pessoa, e ela entende que não tem outro lugar para ficar, a não ser no centro da vontade de Deus, no querer da vontade de Deus. Então ore pelo Ageilson, nós vamos colocar o número do Pix dele, se você quiser ofertar, abençoar a vida do Ageilson, faça isso. Esse dinheiro vai ser muito bem aplicado no trabalho da obra missionária, e que Deus possa abençoar sua vida, viu, meu irmão? E se você também quiser saber alguma informação sobre o campo, conversar comigo, nós temos as redes sociais, nós temos o meu celular que Qual pode que é o seu ser Instagram? colocado. Fala aí, GG. Meu Instagram, por enquanto, está como Ageilson e Loenes. E ali nós temos um outro grupo ali uma outra página dentro desse Instagram chamado Fazei Discípulos. Que bacana. Aí nós temos o canal YouTube também, que se procurar pelo meu nome você vai achar.
E pode colocar também meu WhatsApp, tá aberto aí para quem quiser mandar mensagem. Fala para nós o WhatsApp, GG. 67 é o DDD. 67 é o DDD. 99293 5151. É o número mais fácil de decorar. Anota aí, manda uma mensagem para ele, tira suas dúvidas e que Deus possa abençoar. Eu tenho orado muito para Deus levantar na nossa igreja vocacionados para a obra missionária. E na igreja de Cristo, para Deus avivar a igreja, para que nós alcancemos as tribos que ainda não foram alcançadas. E no Brasil nós temos muitas tribos ainda que não tem nada traduzido na língua deles do Evangelho, nem nenhum versículo, nenhum folheto. E imagine na América Latina, na região amazônica, que é uma região imensa, imagine no mundo todo. Precisamos de orar, a igreja precisa ter e fazer missões. Se você ainda não é um missionário, se você não se envolveu na obra missionária, orando, contribuindo e indo, você está descumprindo o seu papel como discípulo de Cristo. E a igreja que não evangeliza, fossiliza. Então faça da sua igreja uma igreja missionária comprometida com o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre nós e que a igreja possa avançar, que a obra missionária possa avançar. Mais uma vez, GG, muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe ricamente. Paulo, muito obrigado. E que Deus faça desse podcast um instrumento para vocacionar, para despertar e ajudar pessoas a desenvolver o seu chamado e o trabalho missionário. Que Deus nos abençoe. Amém.